quem escolhe é você. Eu só sou o pastor que Deus está usando para falar para você que tem duas opções para você: fazer a coisa certa, boa, correta, mas do modo errado. E você pode fazer a coisa certa do modo correto. Só para vocês, para questão de informação, eu estudei isso. Queridos, esse rapaz, esse homem chamado Obed-Edom, pastor Ricardo e pastor João Soares, 3 meses que a arca ficou na casa dele. Deus abençoou tanto ele, que ele era um peregrino, ele só era uma pessoa à margem da sociedade. Esse homem passou a ser porteiro, conforme 1 Crônicas capítulo 15, versículo 17 ao 18. Ele passou a ser porteiro. Em seguida, irmãos, a Bíblia diz que ele começou a cantar, e ele esteve com os adoradores. Ele não sabia cantar, mas começou a adorar a Deus, conforme 1 Crônicas 15, versículo 19 a 21. Depois, irmão, de porteiro, ele passou para verdadeiro adorador. De verdadeiro adorador, sabe o que aconteceu? Ele continuou, mas agora no santuário, a ser um guardião da arca do Senhor, conforme 1 Crônicas capítulo 15, versículo de número 24. E depois, irmãos, ele já subiu de cargo aqui mais de 4 vezes. Sabe o que ele vai ser, irmão? Ele vai ser um líder. Deus coloca ele como líder de mais de 68 pessoas, conforme 1 Crônicas capítulo 16 e versículo 37 e 38. Mas não para por aí. A Bíblia diz, irmão, que esse homem foi elevado a tesoureiro do santuário, a tesoureiro da casa de Deus. 2 Crônicas capítulo 25 e versículo 24. Ele passou a cuidar do tesouro do santuário. Sabe quanto que era esse tesouro, irmãos? Passava de 3 bilhões de dólares, ou seja, mais de 6 bilhões de reais. Para quem estava na margem. Quem estava na margem? Meu Deus. E você? Só que ele começou como que, irmãos? Ele recebeu a arca de bom grado e não ficou desconfiado. Ele recebeu com alegria e ponto final. Quantos vêm para a igreja com o pé atrás e outro na frente? Quantos vêm para a igreja? Eu ajudo, eu sou da igreja, mas ao mesmo tempo, se der um probleminha, eu estou fora. Qualquer coisa, você é da igreja. Qualquer coisa, irmão, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que neste lugar, nessa igreja, você vai ser um Obed-Edom, e que menos de 3 vezes a tua vida será transformada. Só se gravam de Nós precisamos desejar a presença de Deus, a Shekinah de Deus na nossa vida. Precisamos desejar isso, irmão. Deixa um pouco a correria do dia a dia, deixa um pouco. Vinha para a presença de Deus com alegria. E não deixe mais a arca como um baú no canto da sua casa. Ele valorizou, adorou, louvou, cuidou a arca dentro da casa dele. O nome desse homem era Obed-Edom. Curva a sua cabeça nesse instante. Quantas vezes nós temos sido como Abinadab, irmãos? Deus está em segundo plano e uma hora você pode, com esse carroção, é novo o teu carroção, você até está fazendo a coisa certa, você está na igreja, você não está no mundo. Ó, pastor, não bebo, não fumo, o que é isso, pastor? Está certo, você está fazendo a coisa certa, no tempo certo, que é agora, esse tempo final. Você está livre, né, de estar nas coisas do mundo, mas você está fazendo do jeito, do modo errado, com a presença de Deus na sua vida. Você já foi batizado do Espírito Santo e às vezes não abre a boca para blasfemar, abre a boca para murmurar, abre a boca para falar palavrão, abre a boca para cantar a música do mundo, enquanto Deus te deu unção para adorar, para ser um levita,
um sacerdote para carregar a arca de Deus nos seus ombros, e você deixa a arca no canto e começa a colocar ela no carroção. Toma cuidado na vida, toma cuidado, irmão. Deus não tira o teu dom, não, Ele não vai tirar teu dom, mas Ele vai tirar a presença dEle da tua vida, e isso é grave. Nesse momento eu queria orar por pessoas. Continue com o teu olho fechado. Você que nessa noite sentiu que Deus falou o seu coração, e você quer ter a unção, a mesma Shekinah, aquela presença que Obed-Edom recebeu, aquela alegria. Vai entrar a semana da Santa Ceia agora. Como vai ser essa semana da Santa Ceia na sua vida? Você vai comparecer nos cultos? Ou você vai vir o dia que você quiser? Você está achando que você manda a tua vida? Que o pastor não manda, Deus não manda? Vai se rebelar? Até onde você vai caminhar, meu irmão? Você obedece teu patrão. Você muitas vezes é submisso a tantas coisas, a lei dos homens. Mas, e a presença de Deus? O que é que você está fazendo com a presença de Deus na sua vida? E nesse momento, eu queria convidar aqui, em nome de Jesus, pessoas que queiram fazer a diferença, que a partir de hoje você vai levar a sério essa arca de Deus na sua vida. Você vai fazer melhor pela arca, porque ela merece o melhor lugar na tua casa, no teu coração, na tua família. Não vai tocar mais na novela, pelos cultos. Muitas vezes você prefere ficar vendo a novela, e no outro dia se você comenta com as mulheres do teu trabalho, com os homens do teu trabalho, os amigos de trabalho, você comenta junto, e eles estão murmurando de você por trás. A crentinha lá do meu trabalho, o crentinho lá, ele gosta da novela também. Tem uma novela que é espírita. Oh, misericórdia! Oh, a presença de Deus está no baú. Por favor, pare com isso. O Espírito Santo está triste. Ele é a vara de amendoeira que quer florescer. Oh, o inimigo quase te derrubou esses dias. Você se curvou diante daquilo que é mundo. Mas hoje Deus te diz: eu quero abençoar a tua vida e a tua casa. Eu quero abençoar teu casamento. Eu quero abençoar a tua vida espiritual. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas precisa de unção de Deus. Você que sentiu que precisa melhorar, sai do teu lugar e venha chorando, venha dizendo: